Obrigada, querida. Nada. Mas fica perto. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Flaviane Ribeiro e a gente vai começar agora a fazer uma retrospectiva, a apontar revisão de alguns conteúdos relacionados à disciplina Introdução à Psicologia. Eu estou aqui conduzindo com vocês a aula, e a gente tem uma professora muito querida conduzindo lá pelo chat, que é a professora Janete. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, enfim, espero que vocês aproveitem a oportunidade. Depois essa aula fica gravada, e vocês conseguem assistir depois, em outro momento, se assim desejar. Então, vamos lá. A gente vai começar a apontar alguns estudos relacionados à introdução à psicologia. Eu apresento aí para vocês no slide pontos, que vamos discutir ao longo da nossa aula de hoje. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar é pensar, por exemplo, a constituição da psicologia enquanto ciência, então, a perspectiva de uma ciência nova, mas uma área de interesse antigo. Então, esse é o primeiro ponto da nossa revisão. Posteriormente, a gente vai discutir ciências naturais e ciências humanas, qual é o contraponto, as principais características e especificidades das ciências. Depois vamos trabalhar um pouco com as principais abordagens, as principais teorias e sistemas psicológicos. E, por fim, a gente vai pensar e discutir a perspectiva da pesquisa na área da psicologia. Eu sempre digo que é uma área, que é uma perspectiva pulsante, porque, de fato, a gente carece de muitos estudos e pesquisas, nossa área precisa crescer cada vez mais, e é aquela pesquisa que a gente vai avançando. Então, a gente também vai discutir a pesquisa na área da psicologia. Tudo bem? Então, pensando no primeiro ponto, deixa eu avançar aqui o PowerPoint para ir acompanhando com vocês. A gente vai falar sobre interesse antigo, área nova e interesse antigo. Só um minuto, gente. Bem, e aí para pensar, por que eu trouxe esse contraponto aí, uma área nova, a psicologia é uma ciência considerada relativamente nova, recente, mas é uma área de interesse antigo. E por que eu estou apontando esse contraponto? Porque o que a gente estuda hoje, enquanto psicologia, já era tema de interesse. Então, por exemplo, filósofos, antes de Cristo, Platão, Aristóteles, enfim, filósofos já traziam temáticas que nos interessam hoje, mas não era uma área considerada científica, era uma perspectiva especulativa. Então, temáticas como sonhos, amor, luto, enfim, temáticas de cunho psicológicos já eram abordados no âmbito filosófico, mas não era uma ciência. Ela só se torna ciência com o Wundt. Wundt, na Alemanha, em 1879, a gente tem a constituição de um campo chamado psicologia. E o que marca a diferença da psicologia enquanto especulativa, filosófica, para a psicologia enquanto ciência? O que marca, o que faz a perspectiva aí da ciência é a racionalidade científica. É a capacidade que a gente vai tendo de comprovar a existência de um campo a partir de experimentações. O Wundt, ele vai constituindo um laboratório chamado psicofísica, onde vai potencializando e possibilitando a comprovação científica de algo que, para nós, se a gente olhar a partir de 2022, a gente entende que é um campo extremamente subjetivo, extremamente difícil de trazer uma certa convocação à objetividade, mas naquele momento histórico foi assim que se constituiu para que a gente tivesse uma área científica denominada psicologia. E aí eu pergunto a vocês, então, temos aí um contraponto, uma área nova, interesse antigo. Qual é o objeto de estudo da psicologia? O que a gente estuda nesse campo? Então, se a gente tem um objeto, se a gente puder dizer, considerando todas as escolas de pensamento que nos atravessam, vocês já devem saber, nesse momento, que psicologia não é singular. A gente talvez precise retratar o campo como psicologia, no plural. Então, qual seria o objeto de estudo da psicologia que atravessaria toda e qualquer escola de pensamento, A gente vai revisar daqui a pouquinho as principais escolas,
vocês já devem ter tido notícias que elas são muito diferentes, né? Cada escola tem o seu objeto de estudo, cada escola tem a sua metodologia. Mas qual seria o objeto maior da psicologia? A subjetividade, né? Então, esse é o nosso mais valioso objeto de estudo, é a subjetividade, é isso que nos constitui, né, majoritariamente, é o nosso modo de ser e estar no mundo. Esse é o nosso objeto de estudo. E como é que a gente captura, né? Eu coloquei aí para vocês a palavra e a escuta como dois instrumentos potentes, né, de trabalho do psicólogo. Se a gente tem algum instrumento que nos auxilia a capturar a subjetividade, é a palavra e a escuta. Para a gente fazer um contraponto com o senso comum, né, para a gente diferenciar a psicologia de um bate-papo, né, de uma conversa informal, essa palavra e essa escuta, ela não acontece ao acaso, né? Na verdade, essa palavra, a palavra do psicólogo, ela entra em cena para fazer falar mais, para indagar a demanda do outro, né? Por isso que a gente aposta na palavra. A palavra entra para fazer falar mais, para indagar, né? Para ajudar aquele indivíduo a se colocar em palavras. A escuta talvez seja o nosso instrumento mais potente, né? Essa escuta, que é uma escuta para além do que é dito, uma escuta ampliada, uma escuta que vem a partir de um lugar que não é meramente ouvir, né? Ouvir não é escutar. Eu falo muito disso nas aulas, isso faz muito sentido para nós psicólogos. A gente precisa diferenciar a psicologia, né, do saber senso comum. Isso talvez seja um ponto mais precioso, né? A nossa escuta, ela é atenta, ela é empática, ela é uma escuta, ela não é meramente ouvir. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente se permite escutar, a gente se esvazia, né? A gente precisa estar muito conectado à fala do outro, ao que o outro está trazendo, até para que a gente consiga devolver para ele em alguns momentos, ou indagar, né, em alguns momentos, determinados pontos da fala. Então, é isso que nos diferencia majoritariamente de uma perspectiva senso comum, né? Tudo bem? Então, se tiverem dúvidas, perguntas, comentários, tá? Fiquem à vontade, a gente tem o chat, então bem consigo ver o chat por aqui. Se vocês quiserem, toda hora eu estou olhando aqui a hora, tá? Para a gente ir caminhando aí e não se atravessar no tempo. Então, esse é um ponto, né? A palavra é escuta e o quanto isso nos coloca numa perspectiva muito diferenciada do senso comum. Outro ponto, a gente está falando em nome de uma ciência humana. A psicologia é ciência humana. Isso é muito curioso, porque quando a gente se constitui campo de conhecimento, já havia toda uma constituição, por exemplo, do que é pesquisa, do que é ciência, muito a partir das ciências naturais. Então, a psicologia, quando se constitui ciência, ela se apropria de um modo de pensar ciência que já era oriundo, já era, né, tradicional das ciências naturais. Então, a minha fala hoje aqui é para um pouco provocar vocês essa reflexão. Será que faz sentido? Será que faz sentido a gente usar as ciências naturais, todo aquele modo de conceber ciência, conhecimento, né, toda aquela racionalidade científica, quando a gente fala de subjetividade, quando a gente fala de palavra escuta, quando a gente coloca em cena o sujeito? Então, pensem nisso, né? Quando eu coloco um slide pensando ciências humanas e ciências naturais, é exatamente para provocar um pouco esse estranhamento e reflexão. Faz sentido pensar os mesmos instrumentos que usamos nas ciências naturais, né, na biologia, na física, para pensar a psicologia, para estudar esse campo, né? A gente não fala em nome de uma objetividade, a gente fala em nome de uma subjetividade, a gente fala em nome da dor de viver, né? Até porque a vida é movimento e a psicologia atua exatamente aí, no movimento da vida, né? Por isso não é uma área simples, por isso que não temos respostas. Isso é bem importante, né? Quando eu fui diferenciar o senso comum, né, da psicologia científica, eu não toquei nesse ponto, mas isso é bem importante. Não temos respostas. Talvez o que a gente tenha de modo muito valioso sejam perguntas. É isso que nos move, né, dentro da profissão. Então, o que nos move são as perguntas e não as respostas. Quem pode trazer respostas é o próprio sujeito que nos busca, né? Na medida em que ele fala e ele se escuta. Na medida que ele se escuta, ele pode elaborar, né? Ele pode repensar e por aí vai. Então,
pensem nisso, né? O quanto a gente tem questões aí com relação à nossa subjetividade, né? Que não é passível, não é passível de concretude, tem a ver com o modo de ser e estar no mundo, né? De todos, de cada um de nós. Avançando um pouco mais na revisão, a gente também, nessa disciplina, inclusive, essa disciplina é bem importante, né? Uma disciplina introdutória ao curso, né? Uma disciplina, eu chamo de disciplina abre alas, ela que apresenta a psicologia para esse que está chegando no nosso curso, né? Então, é claro que dentro dessa disciplina a gente faz aí, né, uma contextualização das escolas, né, dos principais sistemas teóricos, principais teorias que temos em psicologia. E a gente faz isso, né, ao longo do nosso, né, do conteúdo, a gente vai trazendo as escolas, dizendo um pouco, né, qual é o objeto de estudo dela, qual é a intervenção que ela aposta. Então, trazendo um pouco esse olhar para os nossos sistemas teóricos, a gente tem a escola behaviorista, que é uma escola de origem norte-americana, né, um modo norte-americano de pensar psicologia. Vocês já sabem que não é qualquer modo, né? A cultura norte-americana e essa psicologia pensada no contexto norte-americano não é qualquer psicologia. Então, a gente tem como objeto de estudo o comportamento, né? A escola behaviorista, né? Behavior, significa comportamento. A gente pode entender como escola behaviorista ou comportamentalista. E o foco de estudo, o objeto de estudo da psicologia para essa vertente teórica é comportamento. Então, dentro do behaviorismo, quando a gente vai olhar para os principais representantes, né, Watson, Skinner, Pavlov, a gente vai tendo notícias de como é feito essa perspectiva, né, do comportamento, por exemplo, os condicionamentos. O Pavlov é um autor importante por trazer o condicionamento clássico ou respondente, que é aquele condicionamento que parte de um ato reflexo, né? Não sei se lembram do experimento da salivação dos cães, mas é um experimento clássico importante quando a gente estuda a escola behaviorista. Um outro autor importante dentro do behaviorismo é o Skinner. Skinner e o condicionamento operante. Então, a perspectiva, né, das consequências da ação, como podendo ser reforçado, podendo ser punido, né? Então, reforço e punição como categorias importantes para modelar aquele comportamento, né? Então, saibam que a escola behaviorista é muito presente, por exemplo, nas escolas, é muito presente na prática clínica do psicólogo. Quando a gente pensa em intervenção clínica com viés behaviorista, a gente está pensando a terapia cognitivo-comportamental. Já tem um avanço, né, de um behaviorismo mais radical, ela já traz a cognição também como modo, né, de compreender e de intervir nos processos subjetivos, psíquicos, comportamentais. Mas o behaviorismo é uma escola importante, uma escola que traz, por exemplo, muitos elementos, né, para pensar o setting clínico, para pensar a vida, né, a educação, por exemplo, de crianças e por aí vai. Uma outra escola muito importante, talvez a escola que tem a maior densidade teórica, né, dentro da psicologia, é a psicanálise. Psicanálise, né, a gente, quando estuda a psicanálise, em geral, se abre aí um universo, né, de escolas, porque o Freud, quando ele propõe a psicanálise, a gente tem discípulos que depois vai, né, se diferenciando dele, propondo novos modos de conceber a psicanálise, tal como Jung fez, né, Lacan, e por aí vai. Mas aqui a gente está se referindo a uma psicanálise freudiana, então o objeto de estudo para a psicanálise, diferentemente do behaviorismo, o objeto de estudo é o inconsciente. O Freud, de fato, revoluciona, né? Uma época quando ele diz isso, que o objeto de estudo da psicologia, ela tem que se dedicar a algo que não é nem um pouco observável, né, a olho nu, não é palpável, o inconsciente não é uma instância neuroanatômica, o inconsciente é uma instância psíquica. Então, e ele vai dizer que é onde está depositado, né? Talvez aquilo que nos faz sofrer, aquilo que a gente viveu e recalcou, ou aquilo que a gente nem tem notícias, está lá no inconsciente. E o método, né? O método que ele vai utilizar para acessar esse inconsciente é a associação livre, ou seja, falar livremente o que vem à cabeça. Esse é o método.
Por que falar livremente? Né? Para que esse inconsciente possa romper, possa vir à tona quando a gente não faz moldura, né? Quando a gente não, porque quando a gente vai narrar um fato, a gente tenta dar um contexto, né? A gente vai dando uma sequência lógica e com isso a censura talvez entre em cena, né? A gente não diga tudo, né? A gente vai ali refinando aquele conteúdo. E o que o Freud diz que não, né? Que o inconsciente ele vem à tona quando a gente associa livremente. Isso é a potência, né, do processo. Isso é o método catártico, né? É o despejo, é o derrame, né, de fala e de sensações. A gente fala também para além da oralidade, né? Isso é bem importante. Então, o choro, por exemplo. O choro diz muito, o silêncio diz muito. Então, só para ficar atento a isso, né? O quanto a gente precisa estar atento para escutar, seja lá o que o outro tiver para trazer, e pelo análise, o foco é o inconsciente a partir da associação livre. O Freud também vai dizendo que esse inconsciente pode fazer, né, rompimentos na vida, no cotidiano. Então, ele vai falar dos sonhos, como um modo do inconsciente vir à tona. Ele vai falar dos atos falhos, né, quando você quer dizer alguma coisa e diz outra, ou você troca o nome de uma pessoa, né? Então, ele vai dizer que isso também é um modo do inconsciente estar fazendo rupturas, né? Está vindo à tona. Os xistes seriam aquele humor, né? Aquele humor desagradável, aquela brincadeira ácida, áspera, né? Muitas vezes envolvendo preconceitos, discriminações. Então, os xistes também podem ser modos do inconsciente vir à tona, né? A pessoa faz ali uma piada, uma brincadeira com algo que talvez seja difícil para ela manejar, né? Ou esteja lá no inconsciente, tá? Então, a psicanálise também é uma escola importante. A gente tem a Gestalt, né? A psicologia da Gestalt como uma escola também importante dentro da psicologia. Se a gente for pensar a psicologia da Gestalt, o objeto de estudo dela, o objeto é a percepção. Percepção. Então, alguns autores, por exemplo, trazem a premissa de que o mundo não existe. O que existe é a nossa percepção de mundo. Né? Então, a Gestalt ela vai gerando em torno desse conceito de percepção, que é um conceito caro, é um conceito importante na área da psicologia, é um processo básico, né? A gente costuma chamar a cognição de processos básicos em psicologia, junto com a memória, né? Junto com o pensamento, junto com a atenção. Então, a percepção é o modo como a gente compreende, né? Como a gente transita pelas questões que nos atravessam aí na vida cotidiana. E aí a Gestalt, ela vai lançar mão de alguns pressupostos, por exemplo, figura fundo, ela sempre girando em torno da percepção, né? Ela vai dizer que a percepção se apresenta a partir de algumas leis, então, lei da pregnância, lei da aproximação, são modos, né, como a percepção captura os elementos da vida cotidiana, porque a Gestalt tem uma premissa maior, que é o todo é mais que a soma das partes. Então, o que ela quer dizer com isso, né? Quando isso se apresenta, o todo é mais que a soma das partes. Quando a gente olha para uma figura, para um objeto, para uma forma, a tendência da percepção, né? A nossa tendência criativa é olhar para o todo, né? É tentar fechar aquela imagem. Inclusive, tem uma lei da Gestalt de percepção, que é a lei do fechamento. Então, ela vai dizer que se a gente olha uma imagem não está acabada, a tendência é que a gente consiga dizer qual é aquela imagem, qual é aquela forma, porque a gente tende a fechar, né? Fechar aquela imagem, a nossa capacidade, né, criativa, perceptiva. E a Gestalt trabalha exatamente com essa premissa, com a fenomenologia. E aí, claro, né, assim como o behaviorismo apresenta uma premissa, né, de intervenção clínica a partir do viés teórico behaviorista, a Gestalt também apresenta. Então, uma coisa é a psicologia da Gestalt, que é a teoria, a outra coisa é a Gestalt terapia. Né? Então, a gente tem a psicologia da Gestalt e tem a Gestalt terapia, que é o modo como, né, essa perspectiva da percepção, né, dos pressupostos filosóficos, das leis, né, da percepção, como isso se apresenta no setting, né? Então, na interação do terapeuta com o cliente. É muito interessante também entender e compreender o modo como a Gestalt vai desdobrando, né, no setting clínico. O foco é percepção, então é ajudar esse indivíduo a ter um insight. Também é um conceito importante para a Gestalt.
O insight é a tomada de consciência, né? O insight é exatamente quando esse indivíduo consegue, opa, agora eu entendi, né? Se tornou consciente. Quando ele consegue, de fato, estranhar, né? Algumas práticas, alguns modos, e se colocar ali como protagonista, né? Do processo da sua própria vida. Essa palavra gestalt, ela nos remete a ciclo, né? Então, não é incomum um gestalt terapeuta dizer essa expressão. É preciso fechar a gestalt. É preciso fechar um ciclo. Tem que fechar esse ciclo para que eu possa me abrir a outros, né? Então, eu preciso, de fato, reconhecer, colocar em palavras, me estranhar para poder conseguir avançar aí, né, no movimento da vida. Vocês sabem que psicologia atua na dor de viver, né? Então, não é nada simples. Eu também digo muito isso nas turmas, né? É na dor de viver e temos limites importantes. Qual é o limite do trabalho, né? O limite do trabalho do psicólogo é exatamente o desejo do outro. Seja lá qual for a abordagem, né? Se é behaviorismo, se é psicanálise, se é gestalt, se é existencial humanista, seja lá qual for a abordagem, o que está em jogo é o desejo. Se não tem desejo do outro, o outro não consegue se abrir um encontro com a diferença, talvez não tenha trabalho, né? Não tenha possibilidade de um processo terapêutico se constituir e se instaurar. E aí, caminhando aí nas escolas, né? Estou aqui de olho no tempo, a gente tem o existencial humanismo, que não é uma escola, né, de origem psi. Quando a gente vai rememorar a nossa história da psicologia, o existencial humanismo ele não é uma escola de como psi, é uma escola que tem uma fonte filosófica importante, mas eu coloquei aí no rol das escolas para marcar, né, também a importância dessa perspectiva, a importância dessa compreensão dentro do campo psi, né, que é uma perspectiva que traz a existência como objeto de estudo. Então, muitos filósofos, né, são convocados a discutir, a trazer perspectivas sobre essa frente, essa vertente. Então, por exemplo, Sartre, por exemplo, quando a gente começa a trazer alguns questionamentos existenciais, né, a gente, em geral, está se aproximando da perspectiva existencial humanista. Então, coloquei ela aí, embora ela não seja uma vertente de Coimpsi, né, da nossa história, lá das raízes, do Wundt, que vão se constituindo a partir dali, eu trouxe para marcar o quanto é uma abordagem importante, muito viva, né, muito pulsante. Inclusive, a professora Janete, que está no chat, é existencial humanista. Então, é uma escola importante, pulsante, que tem muitos adeptos, né, cresce muito. Eu percebo que quem está chegando no curso costuma ter curiosidades, né, para saber qual a abordagem que mais cresce, qual a abordagem que tem mais adeptos, né, da psicologia, por onde eu tenho que seguir, né? Eu estou falando para vocês de algumas escolas, mas fiquem, isso é bem importante, né? Fiquem calmos com relação a essa escolha, né, nesse momento, porque cada escola é um modo de compreender o sujeito e o mundo. Então, não tem uma escola melhor, mais adequada, uma escola mais acurada. A escola mais adequada é aquela que faz mais sentido para cada um de vocês. É por isso que a gente tem que ir, né? Então, se faz sentido, se eu consigo olhar o sujeito e o mundo por aquela lente, eu sempre digo que cada teoria dessa, cada escola é uma lente. Se eu consigo olhar para aquela lente, ótimo. Esse é o meu caminho. Então, a potência das escolas é exatamente a capacidade que cada uma tem de compreender o sujeito e o mundo, cada um à sua maneira. Uma pergunta comum que aparece também nas aulas é se é possível atender em todas as vertentes. Também é um alerta importante, né? A gente está aqui numa revisão para a prova, isso é bem importante. É possível atender em todas as vertentes? Eu posso ser um psicanalista, um behaviorista, um gestalt-terapeuta, um gestalt humanista. Fiquem atentos a isso, né? Isso é extremamente perigoso, extremamente inadequado. Cada abordagem dessa é um mergulho teórico, né? Uma densidade, um refinamento que a gente tem teórico e prático. Então, é adequado que a gente eleja uma escola, aquela que fizer mais sentido para cada um de vocês, que a gente possa se apropriar dela, né? Que a gente possa fazer um mergulho teórico nela, teórico e prático. A gente não se constitui psicólogos apenas na teoria, né? A grande questão do nosso curso é teoria e prática. Então, a gente precisa ter um aprofundamento teórico e também se permitir estar no campo. Se permitir intervir, né? Se permitir estar ali na dor de viver, façam estágios, né? O obrigatório, estágios outros possíveis, porque é assim que a gente se constitui psicóloga no campo. É a teoria mais
a prática, né? É dessa maneira que a gente potencializa o nosso campo e se constitui enquanto psicólogo. Bem, avançando, e aí já caminhando para o último ponto, né, da minha fala aqui de revisão, sobre a pesquisa, né? Pesquisas em psicologia. Eu sempre tenho dito que é um campo, né, psicologia no Brasil, né, se a gente for pensar a constituição do nosso campo no Brasil, enquanto profissão, a regulamentação da profissão data de 62, né, 27 de agosto de 62, recente, né, estamos numa área do conhecimento muito recente, comparado às outras áreas, e a gente carece de muitas pesquisas. Então, se eu puder dizer um tripé de formação em excelência, né, uma formação potência, e tem que ser atravessado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Esse é o tripé dentro dos cursos. Então, em psicologia, a pesquisa se torna algo fundamental. É importante que a gente, por exemplo, reconheça e valide pesquisas que são realizadas na área da psicologia, que a gente busque as revistas científicas, onde é que estão publicadas as pesquisas. Isso é um caminho interessante, né, para a gente desvendar onde é que estão as pesquisas, onde é que elas estão publicadas nas revistas científicas. Então, a gente pode buscar cada vez mais, né, as pesquisas estão disponíveis nas plataformas digitais, né, a gente tem algumas plataformas de busca, Cielo, Epsic, né, PubMed, a gente tem muitas plataformas de busca de artigos científicos, a gente tem a CAPES, que possibilita a busca de periódicos, né? A gente busca a revista científica. Então, se eu quero me aproximar, se eu quero ter notícias das atualidades dentro do campo, eu preciso ter notícias das publicações recentes. Que tipo de pesquisa, né, a psicologia tem realizado, qual é a potência nesse momento dentro do campo psi. Então, os artigos científicos são caminhos interessantes. Então, pensem nisso. Não que os livros não sejam. Os livros são importantes, mas a pesquisa talvez tenha uma atualização muito mais rápida que um livro. Até que uma nova edição venha à tona, né, os livros vão sendo atualizados, a pesquisa é aqui agora, né? A pesquisa está na dor de viver, no movimento. Então, pensem nisso, né? O quanto a gente consegue acompanhar o movimento que tem sido, né, o que está sendo pulsado aí dentro da psicologia é a partir das pesquisas, artigos científicos. E aí, quando a gente pensa na pesquisa, a gente pode entender que a pesquisa pode ser qualitativa, uma pesquisa pode ser... Bem, o que seria uma pesquisa quali, né? Vamos começar por aí. A pesquisa qualitativa é uma pesquisa, uma prática de pesquisa que vem a partir de uma metodologia que visa acessar a qualidade do discurso. Em geral, são métodos que a gente vai utilizar nessa pesquisa que vão possibilitar a narrativa do sujeito ver. Então, entrevista. Entrevista é, em geral, uma metodologia muito utilizada se eu estou fazendo acontecer uma pesquisa qualitativa. Em geral, eu peço autorização para gravar, né? Então, já falei da autorização e já estou pensando nos processos éticos, né? Toda e qualquer pesquisa que envolve seres humanos precisa passar por um comitê de ética. Não importa, né, onde está acontecendo, tem que passar por um comitê de ética, eu tenho que estar preconizado pelas normas éticas. Então, a gente tem uma resolução, a 466, é a mais recente que a gente tem, de 2012, que traz lá as premissas, né, do que a gente precisa colocar em ação quando a gente pensa nos princípios éticos. Por exemplo, um termo de compromisso, né, o termo de consentimento livre, esclarecido. É importante, se aquele que participa da pesquisa não preenche esse termo, a pesquisa não tem validade, né? Se ele não está, o consentimento dele, né, se ele não está consciente, por exemplo, dos possíveis danos dessa pesquisa, possíveis danos, e se caso esse dano aconteça, onde ele vai buscar ajuda. Eu preciso me ofertar também lá posteriori à pesquisa. Então, se vocês forem olhar a Resolução 466, vocês vão ver que tem toda essa premissa, né? Daquele que vai fazer a pesquisa acontecer, assegurar, né, ao participante alguns direitos, né? Mesmo depois que a pesquisa já finalizou ali, enfim, o processo já está em curso. Mas uma pesquisa quali, uma vez o indivíduo autorizando, né, preenchendo o termo de consentimento livre esclarecido, dando, né, o consentimento dele de que pode ser gravada, a gente vai gravar essa entrevista
depois a gente, em geral é assim, tá, gente? A gente grava, a gente transcreve e depois a gente faz uma análise das entrevistas, dessas transcrições, né? Que pode ser análise do discurso, pode ser análise do conteúdo, mas ela é qualitativa exatamente porque ela acessa a qualidade da fala, a narrativa do sujeito, né? Essa entrevista qualitativa, ela pode ser a partir de uma entrevista aberta, né? Onde quem guia a pesquisa é o próprio sujeito, né? À medida que ele vai trazendo, eu vou indagando mais, né? Vou fazendo perguntas, à medida que ele expõe, né, a narrativa, ou pode ser uma entrevista fechada, né, com perguntas já, né, um roteiro pré-estabelecido, perguntas já pré-estabelecidas, e eu vou ajudando, né, à medida que ele vai respondendo a pergunta, eu vou ajudando ali a fazer a costura com as perguntas que eu já pré-concebi, né, para que ele responda. Isso é uma pesquisa que a gente chama de qualitativa. Uma pesquisa quantitativa, né, aí já tem uma premissa, né, da quantidade quantitativa, ela está atrelada a dados estatísticos, né? Em geral, quando eu uso uma pesquisa quantitativa, eu quero ter notícias, por exemplo, epidemiológicas, eu quero ter, por exemplo, dimensão sobre quantidade de pessoas que apresentam determinados sintomas, determinadas características. Vou dar um exemplo aqui, a pesquisa do IBGE. Pesquisa do IBGE, quantitativa, uma pesquisa epidemiológica, uma pesquisa que faz um panorama do Brasil, né? Considerando alguns temas. Então, em psicologia também podemos ter pesquisas quantitativas, e elas são originadas a partir dos questionários. Vocês sabem que um questionário é muito diferente de uma entrevista, né? O questionário é fechado, as perguntas estão fechadas, as respostas já estão ali, né? Eu só tenho que me enquadrar ali, saber qual é a resposta que faz sentido para mim. Então, se não se aplica, isso é um questionário, já tem uma formatação. Eu tenho que me adequar ao que está ali. Mesmo quando o questionário tem uma pergunta, não sei se vocês já perceberam isso, alguns questionários têm perguntas, uma pergunta. Mesmo assim, quando eu respondo, não é a integralidade da minha resposta que está em jogo. Quando eu respondo, em geral, eles fazem ali palavras-chave, né? Se eu coloco uma palavra na minha resposta, e grande parte das pessoas que preencheram também colocam, isso vai gerando estatística, né? Tantos por cento das pessoas, ao responderem essa pergunta, usaram a palavra Y, X. Então, mesmo, o que eu quero dizer mesmo quando tem uma pergunta num questionário, isso não é qualitativo, né? Essa resposta, ela é enquadrada numa perspectiva de quantidade de vezes as pessoas conduziram a resposta por aquele viés, usaram aquelas palavras. Então, isso é uma pesquisa quantitativa. Ela gera estatística, ela gera, por exemplo, compreensões sobre quantidades. Tantos por cento das pessoas apresentam esse comportamento, tantos por cento dos alunos da Estácio, alunos de psicologia de primeiro período, apresentam determinadas características. Ela faz uma estimativa, ela faz uma porcentagem, né? O foco dela é a quantidade de dados para fazer exatamente essa estimativa. Isso é diferente de uma pesquisa quali, que está preocupada com a qualidade do discurso. Então, qual é o grande contraponto aí? A pesquisa quanti me ajuda a saber quantos são. Tem 30%, 50%, até 80%. Me diz quantos têm, por exemplo, um determinado sofrimento. Mas não me diz por que eles têm. Entendem isso? Então, eu consigo fazer uma perspectiva, né, de estimativa, tantos por cento dos alunos do primeiro período apresentam depressão. 50%. Mas eu não sei por quê, porque eu não convoquei eles a palavra, né, eles só preencheram um questionário. Então, eu sempre acho que uma riqueza na área da psicologia é quando a gente consegue agregar pesquisa quanti e pesquisa quali. Né? Pesquisa quanti e pesquisa quali, potência, né? A gente chama isso de triangulação dos dados. Quando a gente usa, né, a potência do quanti e do quali. Outro ponto importante na pesquisa, já falei, né, é a ética. A ética, quando a gente vai fazer uma pesquisa em especial, né, com pessoas, né, a gente precisa preconizar os direitos humanos, principalmente quando a gente fala de psicologia, né, a gente pode sim provocar reações no outro, a gente pode despertar gatilhos no outro quando a gente faz determinado tipo de pergunta, ou quando a gente está transitando por alguma temática muito sensível. Então, muita atenção. Toda pesquisa precisa estar submetida a um comitê de ética, seja da instituição, né, de origem, então vocês, alunos da Estácio, forem fazer pesquisas,
precisam submeter essa pesquisa ao Comitê de Ética da STAF. E essa pesquisa, então, vai passar por uma avaliação, por uma análise, seja pela instituição onde a população está. Se querem fazer uma pesquisa com Secretaria de Saúde, a pesquisa, o projeto precisa ser também avaliado pelo Comitê de Ética da Secretaria de Saúde. Então, fiquem atentos, né, à perspectiva ética. Temos, né, resoluções específicas sobre isso do Conselho Nacional de Saúde. Então, a 466 de 2012 é a última resolução que a gente tem e que atualiza, né? Atualiza, na verdade, o que a gente tinha até então, que era 166. Né? Atualiza a resolução anterior, está falando exatamente sobre esse cuidado que a gente tem que ter com o modo como esse sujeito vai lidar, né, com aquele dado, o quanto a nossa fala, a nossa pesquisa pode provocar reações adversas no outro. Né? Então, fiquem atentos a isso. Gente, tudo bem? Vocês têm perguntas, alguma questão? Eu não sei, Janete está aqui. Alguém quer fazer algum comentário? A gente tem 5 minutos aí para concluir a nossa aula. Algum comentário, alguma pergunta? Janete, consegue ver se tem algum comentário, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tudo bem? Bem, então, faltam 5 minutos para a gente concluir. Eu ia deixar para as perguntas, mas se não tiverem perguntas, comentários, questões sobre... então, vou aproveitar o tempo que me resta e vou falar sobre o material que eu estou aqui indicando para vocês, como se fosse um saiba mais, né? Um aprofundamento disso que a gente está discutindo aqui. Disse a vocês que essa disciplina, né, Introdução à Psicologia, é uma disciplina que é o abre-alas do curso, né? É uma disciplina que vai apontar temáticas que são fundamentais para quem está entrando num curso como esse, que não é um curso simples, não é psicologia no singular, são psicologias no plural. É um curso que tem uma densidade teórica, né? Tem uma abstração importante. Eu percebo um movimento, né, nesse momento que a gente vive, né, pandemia, o quanto é um curso que tem se tornado figura, né, o quanto é um curso que tem se potencializado. Então, eu indico 2 leituras para que vocês possam aprofundar, né, as temáticas que eu trabalhei aqui hoje com vocês, que eu fui tentando reviver, né, fazer uma revisão, rememorar. Então, um é o livro da Ana Bock, chamado Psicologia, que é um livro introdutório, né, ao curso da psicologia, um grande manual, né, dentro do curso, que apresenta não só a psicologia enquanto ciência, mas também a psicologia enquanto profissão, né? E é disso que se trata a nossa disciplina, Introdução à Psicologia. Psicologia enquanto ciência, as principais teorias, os principais sistemas, e a psicologia enquanto profissão. Então, é um livro que vale a pena buscar, consultar, porque ele vai ser um grande guia, né, durante a discussão da psicologia. E outro livro que eu vou sugerir, que eu coloquei aí como Saiba Mais, né, um livro para aprofundar aí a discussão, é o História da Psicologia Moderna, que é um livro do Schultz, interessante, um livro clássico, um livro que vai abordar os principais sistemas teóricos em psicologia, vai falar um pouco da constituição da psicologia enquanto ciência, influências filosóficas, influências fisiológicas. Então, é um livro importante, é um livro que talvez atravesse o nosso curso, né? Pode ser uma consulta interessante ao longo, né, da caminhada de vocês aí pelos 5 anos do curso, né? Tudo bem? Então, se não tiverem perguntas, se não tiverem questões, vou encerrar por aqui, me colocando à disposição. Se precisarem de ajuda, podem me buscar, né, de alguma maneira, podem, enfim, interagir comigo nas redes, enfim, ou aqui mesmo, né? Vocês têm aí um canal de comunicação, tem o link de presença, não esqueçam de assinar, né? O link aí do Forms. Desejo ótimos estudos, né? Desejo que seja um semestre de muita intensidade de estudo, de muita discussão. Espero que vocês, de fato, né, caminhem aí pela perspectiva da psicologia de modo muito pulsante, muito ético. Tudo bem? Se preparem para a prova, estudem bem, leiam com cautela. Até breve, gente. Tchau, tchau.